Olá, pessoal, boa noite. Boa Hoje quem noite. hoje quem vai estar aqui com vocês sou eu e a Flávia, e a gente vai falar sobre escola tradicional e violência invisível. Então hoje é a quarta aula da Semana da Criança Invisível, trazendo uma série de temas. As três primeiras aulas a gente falou sobre os ritmos biológicos, a gente falou sobre sono, sobre excreção, né? A gente falou de desfraude e alimentação. E como que esses temas, né, que sustentam esses ritmos biológicos que sustentam a nossa vida, que de certa forma, né, são responsáveis pela manutenção da nossa vida e que acontecem de uma forma natural, inata no ser humano, como que aos poucos, pela nossa inconsciência, a gente vai, de certa forma, afastando esse ser, essa criança que chega tão conectada com esses ritmos, a gente vai afastando ela da sua própria natureza. E as consequências disso a longo prazo. E caminhos, a gente falou também, sempre no final de cada aula, a gente trouxe caminhos possíveis para você reconstruir. Se já teve aí algumas violências, vocês vão ver, né, à medida que a gente vai trazendo na aula, quantas violências a gente comete mesmo sem saber, né, Flávia? O quanto que essas violências, quanto mais a gente nomeia, quanto mais a gente entra em contato, mais a gente tem clareza delas e a gente pode, a partir da consciência, fazer escolhas conscientes. Então, a gente falou sobre esses três ritmos e hoje a gente vai falar sobre a escola tradicional e a violência invisível. Hoje é a penúltima aula, a gente já está chegando aí no finalzinho da nossa semana e a gente vai falar sobre diagnósticos como violência invisível, né? Esses diagnósticos aí que estão tão na moda, toda criança agora tem um rótulo, tem um diagnóstico, né? A gente às vezes usa isso para liberar aí, para lidar com as nossas próprias ansiedades e tensões, para querer encontrar aí algo para encaixar as nossas crianças, e a gente vai entrar muito profundo nesse tema amanhã. Então a gente espera vocês amanhã também. Bora começar nossa aula, Flávia? Vamos, gente. Sabe o que eu acho importante eu trazer para todos vocês aqui? Primeiro, que a escola, como a gente tem e que a gente conhece hoje, o histórico da escola, a intenção da escola, o objetivo central da escola, não lá dos primórdios dos gregos, onde a escola, a palavra escola, vem de ócio. Você sabia, Clarissa? De escolé, quer dizer ócio, tempo livre do pensar, do abundante. Olha que legal a gente pensar isso, né? E isso vem do grego, né? Onde a escola já tinha um lugar muito forte de manter quem estava no poder, quem tinha condições de estudar, então eram os filhos, os detentores de poder, que tinham seus tutores, né? Depois aí com a igreja para fazer os seus sacerdotes e tudo mais, um resumo muito resumido, porque eu tenho uma aula sobre a história da escola para vocês, mas o central que eu quero trazer é que depois que foi disseminada aí a escola de uma forma, qual era, após a Revolução Industrial, o cerne da escola? Vamos buscar uma hegemonia para que a gente consiga ter os melhores funcionários possíveis, os melhores fabricantes, os melhores funcionários. E aí vem várias questões que a gente traz muito na escola como base, né, de que está ainda a base da pedagogia como um todo, que é a pedagogia nebulosa de Schreber, que ele traz toda essa questão de que, junto com uma visão cristã, de que as crianças seriam frutas do pecado e que a gente, enquanto usando uma pedagogia muito focada em cortar os desejos da criança, em cortar os impulsos, os quereres, o que movimenta ela para fora. Quanto mais obediente, quanto mais controlada, quanto mais opressão essa criança tivesse, quanto maior seria o domínio do adulto,
E essa pedagogia nebulosa é a que sustentou várias teorias, inclusive da Clarissa, que é psicologia, que até hoje é usada muito em escolas, e nós vamos falar ali para frente, porque eu quero que vocês continuem aqui, gente, todos juntos com nós, tentando fazer essa linha do tempo que eu e a Clarissa desenhamos na aula de hoje, para vocês entenderem que essa questão principal, que é a questão de fazer a hegemonia, de preparar para o mercado de trabalho, que era lá da Revolução Industrial há tanto tempo atrás, está presente constantemente no inconsciente coletivo e na intenção central da escola. E essa é a primeira violência invisível, porque veja, a escola como um ser de sabedoria, de um lugar onde eu possa expressar o meu ser, né? Lá da Grécia não existe mais. Ou chegado o momento da gente retomar isso. Talvez nós, como sociedade, começamos ou começaremos a dar valor. E me entristece pensar isso, e eu falei isso esses dias. Será que agora que o capitalismo está dizendo, a Clarissa não é mais tão criativa, ela é muito obediente, muito rígida, eu quero alguém que seja proativo, eu quero alguém que lide bem com as emoções, com os conflitos, com as relações. Então é esse o funcionário do século. Aí as escolas, do jeito que estão, se tornam obsoletas. Porque as escolas, do jeito que estão, que mantém a criança na invisibilidade, onde vai ter que ter obediência, onde tem que ter aquele quadrinho de controle, onde a principal diferença de uma escola centrada no locus de controle externo, né? Que é essa, né? O controle está sempre na mão do outro. O outro me pune, o outro me chantageia, o outro me encoraja, o outro me diz a hora que eu tenho que fazer e tem poder até sobre o meu próprio corpo, que eu e a Clarissa vamos desenhar hoje para vocês aqui, para vocês entenderem como que nós todos poderemos ser agentes de mudança para fazer o quê? Tirar a criança da invisibilidade e começar a trazer a criança para a visibilidade. Fazer o que os gregos antigamente faziam, que é realmente o papel eu falo aqui, gente, de um lugar que eu queria que vocês todos, que eu estou vendo que tem muitos professores aqui, pedagogos, que vocês entendessem que eu sou professora, também fiz pedagogia, não finalizei, não tenho o meu título de pedagoga e não quero terminar a pedagogia, porque é a pedagogia que eu estudei, hoje eu não utilizo no meu trabalho, né, no meu trabalho, e eu acho que até as universidades precisam fazer uma revisão geral urgente do que é ensinado, para que a teoria, para tudo que a ciência já sabe, para tudo que a ciência já sabe sobre o desenvolvimento humano, para tudo que a ciência já sabe sobre a parte neurológica, que avançou tanto nos últimos 10, 20 anos, que chegue até as escolas, que chegue até as famílias, e que a escola de hoje, em vez de ser o que historicamente é, mantenedora do sistema vigente, mantenedora do patriarcado, mantenedora do sistema capitalista, a escola produz para o mercado de trabalho. Vide o quê? Vamos colocar o nome. Me entristece às vezes pensar que, mas aí a criança tem que estudar, né, Clarissa? Tem que estudar para passar no Enem, para fazer vestibular, para fazer faculdade, como se isso fosse alguma garantia realmente de que essa criança, fosse aprender algo de verdade, porque olha só, além de todas as violências que vocês nomearam para mim na minha página hoje, que nós vamos nomear aqui para vocês também, tá? Todos nós fomos crianças invisíveis dentro de uma instituição de ensino. Todos nós que passamos pelo processo de escolarização, hoje eu e a Clarissa, para trabalhar com o que a gente trabalha, a gente teve que fazer o que a gente faz constantemente, que é passar por um processo de desescolarização, de dizer assim, tudo isso que eu aprendi, tudo isso que eu vi lá, eu preciso sair dessa caixinha que eu fui colocada, na caixinha em que o professor abusa de poder e eu sou o detentor de poder. Eu fui essa professora, tá?
que eu sabia o que ensinar para os meus alunos, como se eles fossem uma tábua rasa que recebessem tudo. E as consequências disso são terríveis. E é muito importante a gente entender aqui de que lugar que a gente está falando e ampliar a nossa visão. Primeiro, eu reconheço a violência que existe em mim, vinda da origem da minha família e da escola. Eu reconheço a violência que eu já fiz quanto professora, e eu também reconheço que tem muitos profissionais incríveis e que o que nós vamos trazer aqui hoje, em sua maioria, é a realidade escolar do nosso país, em sua maioria. Assim como a ciência, existe média e desvio padrão, mas eu quero que vocês ampliem a visão para um contexto geral. Qual é o contexto geral vindo da história da escola? Ela sempre foi centrada nas necessidades do adulto. Eu quero uma hegemonia, bons trabalhadores. Então, a escola era para filhos de trabalhadores que seriam futuros chãos de fábrica depois da Revolução Industrial. Hoje, ela não está diferente. No intuito, a gente hoje, por exemplo, Clarissa, o Erlon me falou que levava, meu marido, gente, que tem 50 anos, né? Que levava reguada na cabeça, que já ficou de joelho no milho. Hoje, claro, esse tipo de violência não pode mais, mas ainda existe muitas outras violências das quais a gente vai nomear, seja lá no início da história da escola, seja na escola de pouquinho tempo atrás. A escola como instituição deixa a criança invisível porque ela está centrada nas necessidades do adulto. E vou dizer outra coisa para vocês. Qual que é um cenário que a gente consegue assumir como verdadeiro nisso tudo? O sistema capitalista começa a entrar e achar que o quê? Tal coisa dá dinheiro, ou tal coisa está sendo uma exigência nova, ou a gente está criando uma demanda nova na sociedade, que seja passar no vestibular, fazer isso, fazer aquilo. A gente precisa entender que tudo na escola continua centrado na sociedade, quando o meu convite para vocês, professores, profissionais, todo mundo que está aqui, que foi escolarizado, vocês que estão olhando principalmente para a escola e começar a questionar a escola, sejamos todos agentes de mudança. É esse o convite da Escola da Educação Positiva vem trazer para vocês hoje, porque senão nós não iremos tirar a criança da invisibilidade. E eu, Flávia, sinto que essa mudança começou a acontecer. Por quê? Porque com o invento da internet, profissões novas estão surgindo, inclusive a profissão de educador parental. Clarissa, você não é né? Agora em pandemia, como psicóloga, foi um boom, né, de atendimentos online. A medicina se adaptou. O mundo está mudando. É importantíssimo que a gente tenha um olhar crítico para a escola, porque existe um abismo entre o que a ciência sabe, o que a neuropsicopedagogia sabe, o que a neurologia sabe, tudo que a gente sabe sobre trauma. E principalmente o que as leis do nosso país, existe um abismo disso tudo, e o que a gente tem feito com as crianças dentro de sala de aula. E é chegado o momento da gente abrir a nossa consciência e pensar: como eu posso ser um agente dessa mudança? Como eu posso, como mãe, como profissional de escola ou não, fazer parte dessa mudança? Porque no mundo, se vocês pensarem, gente, olha isso aqui. Eu tenho na minha mão o que o meu computador de 5 anos atrás não fazia. A tecnologia avançou tanto e a gente evoluiu tanto que a escola, quando não é algo para sustentar o status quo, não está acompanhando a evolução da humanidade.
principalmente o que se sabe sobre o desenvolvimento da criança, e ela continua invisível, e mais para frente vocês vão entender nessa aula aqui o porquê. Então, por favor, a gente vai fazer uma problematização muito grande aqui, e eu queria te convidar a ficar com o coração aberto, porque eu sei na pele como eu comecei a entrar em contato com muitas coisas novas, o quanto isso me doeu. Te doeu também, Clarissa, assumir a tua violência, assumir o quanto que você feria crianças, né? Os próprios filhos também, porque isso que nós vamos falar é sobre educação. Então, abram o coração, contenham um pouquinho, sabe? E acolham a necessidade de se defender de algo que nós vamos trazer aqui. E, principalmente, se coloquem ao lado das crianças, para trazer visibilidade para as crianças. Por quê? A escola como está hoje, quando a criança está íntegra do seu ser, e veja bem, qualquer pessoa que observa uma criança com clareza entende que uma criança, com a chegada do seu eu, lá pelos 2, 3 aninhos, ela fala, eu, não, para essa criança que se vê com dignidade e chega num ambiente que lhe é hostil, que lhe é estranho, que lhe é novo totalmente para ela e que não é feito para ela, onde não há vínculo emocional, principalmente para esse serzinho que é todo emocional. Eu trago uma frase que eu repito com muita certeza: a criança que não quer ir para a escola tem toda a razão. Para essa escola tradicional, do jeito que está, onde não tem um olhar como eu não tinha quando eu era professora, para acolher essa criança, para recepcionar ela como seu ser integral e vê-la como uma potência, para respeitar o seu ritmo. Quando eu chego lá e eu tô sentindo todo o meu corpo e eu sei, e eu chego num ambiente que diz que o que eu sinto é errado, e a criança de repente diz: "Mamãe, não quero mais ir", elas têm razão. Elas têm razão. E eu sei que você deve estar perguntando assim: "Mas agora, Flávia e Clarissa, o que que eu vou fazer?" Calma, vamos crescer junto nesse aqui, né, Clá? Tem bastante coisa para a gente passar essa noite linda juntos, porque a aula que nós preparamos para vocês tá fantástica. Sim. Então, gente, a gente vai começar, como a Flávia falou, trazendo um pouquinho dessas, escancarando essas violências, mas fiquem aqui com a gente, porque no final a gente vai trazer para vocês 5 possibilidades práticas, caminhos práticos para vocês se aproximarem de caminhos mais conscientes nesse trajeto de lançar a luz e de visibilizar as crianças, né? Mas para início de conversa, a gente precisa de problematizar, a gente precisa de perceber essas violências que são normalizadas, que muitas vezes a gente nem se dá conta que são violências, muitas vezes a gente nem se dá conta que a gente está desrespeitando o ritmo natural, ritmos biológicos da criança, que a gente está desrespeitando a conexão que ela tem com o próprio corpo, a inteligência emocional dela, a sabedoria dessa natureza do sentir. A gente vai, de certa forma, deteriorando e afastando a criança desse saber. E, teoricamente, a escola deveria ser esse espaço que caminha junto com a família, né? Que a gente confia, e não um lugar que eu estou entregando meu filho ali naquela rede predadora, estou integrando meu filho nas mãos de pessoas que não estão alinhadas também a esse olhar que tá, como a Flávia falou, né, com a chegada da internet, com esse boom de educadores parentais e pessoas estudando a respeito sobre a natureza do ser humano, né, porque não é a natureza da criança, é do ser humano. A hora que a gente começa a olhar para isso, não tem mais quem segure esse saber, né? A gente precisa de colocar a boca no trombone e ir em defesa das nossas crianças mesmo, para que as escolas sejam obrigadas a mudarem, a transformarem, a acompanharem o ritmo que as pessoas estão tendo acesso a esse tipo de informação.
e que a gente possa fazer parte dessa mudança, porque, Com gente, em certeza. nenhum momento aqui a gente quer o fim das escolas, porque eu tenho total consciência de classe. Eu estudo muito isso e eu sei que para a imensa maioria das crianças brasileiras, a escola é o único lugar que elas têm 3 refeições quentinhas, equilibradas, ou deveriam ter, sabe? Então, assim, a escola é um lugar muito seguro também para muitas crianças, ou deveria ser. Como nós, enquanto sociedade, sabe? Eu me sinto responsável também pela escola municipal, pela escola aqui perto. Como eu posso fazer diferença? Eu espero que aqui você saia dessa aula motivado para a gente fazer uma mudança total na nossa humanidade, na nossa sociedade, que reflita em todas as crianças, ok? Mas aqui, Clá, olha só, alguns comentários eu vi assim, muito legal, né? É preciso uma revolução. O meu filho reclama muito da escola, o meu também. Ele diz que é chato, ele diz que gritam muito. E antes eu nem percebia isso, os comentários que estão aqui no nosso chat, sabe? Então é importante a gente entender que a gente viveu tanto essa violência. Eu, Flávia, como professora, reproduzia essa violência dentro de sala de aula, mas eu não registrava como violência. Então, aqui é importante que a gente registre essa violência. Então, olha lá, o que são violências que nós praticamos e que o mundo normaliza? O desconhecimento dos processos biológicos da criança. Sabe? O que a gente quer trazer sobre esses processos biológicos da criança? Gente, na aula de segunda, a Livinha falou de sono com a Ju, numa aula sensacional. O quanto que a criança chega assim, Clarissa, 2 horas, é hora do soninho, deita para dormir. Todo mundo tem que dormir agora. Isso facilita para quem, gente? Essa escola está centrada em quem? Para mim, como professora, eu queria que vocês assumissem. Gente, mas como assim? Umas crianças vão acordar as outras? Gente, a gente precisa pensar numa escola centrada na criança. Tem criança que elas não são um reloginho. Até 3 anos faz soneca da tarde. Depois dos 3 anos, nenhuma criança mais faz. O ser humano não se desenvolve assim. E aí a gente vai lá e vê a parte do desfraude, que foi a aula que eu e a Ju demos na terça-feira, né? Olha a violência que as escolas fazem por desconhecer os ritmos humanos. E qual que é um resumo para quem não viu a aula de terça-feira? Assistam de desfraude. A escola faz muita força e tem o poder sobre uma criança andar? Não, né? Por quê? Porque o andar de uma criança, ela precisa estar o quê? Constantemente observando os adultos à sua volta andarem, precisa estar no chão, precisa escalar, explorar, engatinhar, precisa ter o ambiente preparado para isso, e essa criança vai andar. Tem criança que começa a andar com 9 meses, mas são pouquíssimas? Tem. Tem criança como a minha filha que andou com 1 ano e 3. Agora, se eu dissesse para vocês que toda criança tem que andar com 9 meses, estava com 8, todo mundo ansioso que essa criança não andou ainda. É exatamente o abuso de poder e a violência que a gente faz com o desfraude. Ninguém tem que fazer desfraude, muito menos escola. Lá para frente, a gente vai ensinar nessa aula o que vocês vão e podem fazer se as escolas que vocês conhecem estão fazendo a violência do desfraude coletivo, tá? E aí, eu acho que a Clarissa, você falou para mim no avião, quando a gente estava vindo conversando na viagem, Clá, o quanto a adaptação escolar é violenta, e eu fiquei pensando agora no banho com a Catarina, eu fiquei pensando assim, na pandemia, muitas escolas falaram assim, por causa da pandemia, claro, os pais não podem entrar. Gente, gente, a gente precisa ser um pouquinho mais honesto, os pais nunca foram permitidos acompanhar a criança no ritmo da criança. Eu, como professora, eu tinha pavor de pai dentro da minha sala de aula, porque eles iam estar me vendo, Clarissa, essa é a verdade. Eles iam estar me observando. Não é centrado nas necessidades da criança. E uma coisa muito importante que eu não sabia enquanto professora, porque nunca me falaram, que é que
A adaptação da criança diz muito, muito, muito mais sobre eu, adulto, professora, do que sobre essa criança. E o que que a instituição. Nós precisamos nomear umas violências aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, eu queria que vocês me acompanhassem. Depois a gente vai abrir para perguntas, né, Clá? Mas acompanhassem eu e a Clá. O que que a escola normalmente faz na adaptação? Né? A escola, mãe, é porque ele mama no peito, né? Sabe o que? Ele é muito apegado a você. E assim ele não vai se adaptar. Você tem que deixar chorando até ele acostumar. Essa criança não vai se adaptar por ser deixada chorando. Essa criança vai chorar tanto, 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 tanto que vai desistir de pedir. Alguns desistem, né, Cláudia? Alguns resignam, outros ainda. E que bom! Eu acho que é melhor os que lutam pela sua dignidade, melhor para eles, porque o entorno se desestrutura. E agora nós, mães, vou dizer no lugar de mãe, é importante que quando teu filho demorar mais do que é esperado pelos adultos, que ele se adapte na escola, qual que é o primeiro olhar? O meu filho não se adapta, meu filho não se adapta. Será que o nosso pensamento pode ser: a professora não está conseguindo criar um vínculo com o meu filho? A professora não está conseguindo envolver a minha criança e criar um vínculo de segurança. A criança fica onde ela se sente segura e ela não se sente segura se ela não tem vínculo com alguém. A professora E falando. que força, né, Flávia? Que força que essa criança ainda tem para seguir resistindo a isso, o quanto que ela ainda está me mostrando que esse ambiente não é seguro. Porque quando a gente compreende a natureza, né, do ser humano, e a gente entende que quando essa criança se sente seguro, que a nossa natureza, que a criança ela chega aqui curiosa, ela chega aqui querendo conhecer o mundo, querendo conhecer as situações, as pessoas, como que a gente se relaciona. E que se ela se sente segura, ela vai em direção ao mundo, ela vai em direção ao que dá prazer para ela. Mas se aquele ambiente é um ambiente hostil, assustador, que toda hora ela vem sendo desrespeitada ali no seu ritmo, né? E que vamos, e todo mundo tem que ir para lá, tem que ir para cá. Ela vai se sentir ameaçada e ela vai demorar para ela confiar e se entregar. É sobre uma compreensão também, né, do que essa criança necessita, de qual que é o desenho dessa criança, né, de que esse ser aí precisa para ele se sentir seguro e ir. E se ele está ao lado da mãe, que essa mãe pode acompanhar, essa mãe pode ir fazendo esse processo, ele percebe que a mãe também está relaxada, que a mãe também confia naquele lugar, que a mãe também está ali acompanhando e ele tem livre acesso à mãe, até o momento que ele se sente seguro para ficar e a mãe ir, e ele vai estar bem naquele ambiente, né? Mas isso vai demorar. Isso não vai ser no ritmo. É isso, cada criança vai ter um ritmo, e aqui eu queria falar duas coisas. Primeiro, como professora, né, é importante que eu assuma a minha responsabilidade de criar um vínculo com essa criança. Só que, como professora, eu também sei que eu também, como professora, sou vítima de uma estrutura educacional que está centrada em adultos, e provavelmente quem está fazendo tudo isso nunca pisou e mal sabe da realidade do que é e o desafio que é ter uma professora que precisa dar conta, às vezes, de 20, 25 crianças fazendo uma adaptação. Daí você pega e fala, essa professora nesse lugar, às vezes sozinha, né? Como eu posso, como professora, me unir com esses pais para colocar a lei do meu país em vigor, porque eu tenho por direito, né? E aí vem aqui falar para você que é dono de uma instituição de ensino, que é diretor de uma escola pública, a gente precisa, né, ser um pouquinho mais coerente com as leis do nosso país. Porque tudo que nós estamos falando aqui está, respaldado na ciência, dois, na lei do nosso país. Então, a gente precisa entender que a separação feita de forma tão abrupta é muito traumática para a criança.
e que isso não pode ser feito dessa forma e que a gente precisa juntos. Por isso que eu falo que não é para nós criarmos uma briga quanto mãe com a escola, nem eu, professora, né? Porque hoje falei com uma professora, ela falou, Flávia, eu saí da rede pública, fui para a privada, a pública já estava ruim, a pública já estava ruim, a privada que eu tô tá mais violenta ainda. E aí eu vou para a escola da minha filha hoje, eu vejo um relato oposto também. Então a violência está por todos os lados. Mas eu sou aquela meio poliana, sabe? Aquela do livro a romântica, sonhadora, que acredita que, independente do lugar, quando tem uma pessoa com o coração gigante e que olha para essas crianças e que diz: gente, por favor, vamos olhar para essas crianças, vamos fazer algo. Não vai ser fácil, não, mas essa pessoa, se ela não desistir e confiar nesse poder, ela faz uma revolução amorosa. E essa revolução amorosa reflete para toda uma sociedade. Sabe? Porque o que é mais violência que nós vamos nomear? Não vamos entrar todos nele, né? Cada um, senão aqui eu e a Clarissa ficaríamos horas falando. Castigo, gente, às vezes para mim eu penso assim, é inadmissível que em 2022 a gente tenha que falar de castigo, gente. O ECA tem 30 anos, Clarissa. O Estatuto da Criança e Adolescente tem 30 anos, sabe? Uma vez eu fui palestrar numa escola e eu falei, tá, e foi muito difícil, umas professoras muito rígidas, assim, eu dizia, gente, mas você castiga lá as criancinhas? Não, gente, castiga, não castiga, tem cantinho do pensamento, meus amores. Ficar de joelho no milho, palmatória, ficar sem recreio, sentar para pensar, uma criança que não tem neocórtex não tem capacidade para fazer isso. Ficar sem recreio, proibir de ir para o parque, é tudo farinha do mesmo saco. Reforço positivo, reforço negativo, tudo. Quadrinho de emoji na parede. Quem se comportou, quem não se comportou. A gente não bota mais a criança, quer dizer, bota. Mas a imensa maioria não bota mais uma criança de frente para a parede com os braços erguidos para castigo, mas bota ela exposta com um emoji feliz e triste, sinal vermelho, sinal amarelo, sinal verde. Tudo violência. Eu queria que vocês registrassem isso e talvez o teu coração tá assim, eu fiz isso, eu faço isso ainda. Calma, a gente vai falar sobre alternativas, como que vocês podem realmente entender, mas primeira coisa, vocês precisam saber, é crime. 2, não ensina ninguém. 3, piora o desenvolvimento cognitivo, atrapalha a aprendizagem, piora o comportamento da criança. E a criança vai fazer tudo, ou abrir mão de quem ela é, ou viver com medo no ambiente de tensão. Quem está com o cérebro cheio de cortisol não está com o cérebro receptivo para aprender nada. Nada, tá bom? E proibir uma criança de ir ao banheiro. Pouco movimento, Clarissa, esse sim, ó, quando eu vejo aquelas instituições, sabe? O quanto as crianças são psicomotoras. O que isso quer dizer, Flávia? As crianças precisam se movimentar. E o que a gente está fazendo? Criança de 4 aninhos, sentada, fechada dentro de um quadrado de cimento, com espaço físico extremamente reduzido. Sabe? Fui numa escola pública, as crianças estão dentro de sala de aula o tempo inteiro, quando não tem seu bebê conforto ali para ficar com uma televisão e com professores o tempo inteiro dispersos, que parece eu sentir um ambiente de raiva daquelas crianças. Era desesperador, Clarissa. Tu sabe como é que eu sou, né? Primeiro eu comecei a ficar desesperada, depois comecei com vontade de matar todos eles, mas não adiantava nada, mas essa sou eu. E aí eu respirei, sofri, chorei por aquilo. E tô buscando formas de ajudar, porque é aqui perto da minha casa. Então é importante a gente entender que, a partir do momento que eu vejo aquilo, eu também preciso fazer um pouquinho, às vezes conversar com uma professora, sabe? Para que essa professora consiga olhar diferente para uma criança, ajudar essa pessoa. Então é importante que a gente olhe para tudo isso. E o que a gente normaliza. Quanto que eu quero. Clarissa, minha filha está escrevendo. Teu filho está escrevendo? Ela já está lendo. Ah, não! Leu com 3.
leu com não sei quanto. Gente, antecipar a alfabetização, começar a pegar um cérebro que precisa estar se movimentando para se desenvolver bem, tendo contato físico e muito carinho, e brincando para aprender. 4 aninhos, as crianças estão com tarefa de casa. E 4, 5 aninhos fazendo letrinha. Olha que lindo! Lindo o quê, cara pálida? Deixa essa criança fazer outras coisas, pelo amor de Deus. Criança de 4, 5 anos não tem que estar fazendo letrinha. Criança de 4, 5 anos tem que estar movimentando. Essa criança de 4, 5 anos já pula a corda, já sabe fazer um rolamento. Essa criança de 4, 5 anos sabe ficar em roda. Uma criança de 4, 5 anos tem ritmo dela, o movimento do corpo, dança livremente, tá conectada com as emoções dela ou já abriu mão das emoções por medo dos adultos à sua volta? Então, gente, tem tanta coisa. A tarefa de casa, ela foi construída por um pedagogo italiano para punir seus próprios filhos. Eu, quando estudei pedagogia, estudei. Gente, eu estudei. Eu tô falando isso de 7, 8, não. Ai, gente, o tempo tá passando rápido demais. Se minha filha tem 7, foi há 9 anos atrás. É importante a gente entender que há 9 anos atrás, não é muito, eu estudei que, se tem alguma pedagoga que me diga, eu estudei na pedagogia que tarefa de casa era importante para reforçar o conteúdo aprendido. Já ouviu isso, Clá? A neurociência já comprova para gente que não. Todas as escolas que estão. E o PISA não é referência também, tá, gente? Escola, ó, minha enteada estudou na Dinamarca, a gente conheceu escolas lá, eles não têm tarefa lá, né? No ensino fundamental, não fazem isso. Eles entendem a importância do brincar livre, do criar projetos, do expandir a criatividade. E o que a gente faz com a criatividade, botando eles encaixotados dentro de uma apostila? Eu, como professora, não tenho vergonha de falar. Eu achava lindo quando todos eles, um varalzinho, eu fazia um varalzinho assim uma vez, claro, com todos eles fazendo a florzinha, com 5 pétalazinha e uma folhinha verde. Sabe? Até hoje eu desenho florzinha assim, sabia? Ai, meu Deus, quantas flores diversas tem nesse mundo. E você pega uma Waldorf, né? Porque a Waldorf é muito linda nessa parte artística, assim. Aqui em Porto Belo a gente construiu, né? Eu fiz parte da construção das escolas Waldorf, de uma escola Waldorf aqui, de um jardim Waldorf. Eu aprendi tanto da expressão de arte que eu falei, gente, eu queria estudar aqui. Nossa, minha filha não tinha coordenação motora fina até os 6 anos. Ela usava um quadrado de giz de cera de abelha e pintava com aquarela, para que ela tirasse daqueles desenhos a expressão do corpo dela. E a gente normaliza o quê? O que eu normalizava, aquele desenho padrão. Normalizar o colorir dentro de margens. Hoje eu recebi mensagem assim, a minha professora me deu um tapão na cabeça, que eu cheguei a perder a consciência por alguns minutos, porque eu risquei fora do desenho, né? Na primeiríssima infância é um desserviço o colorir, gente. E o que eu estou falando é sobre potenciais futuros de criatividade. E eu, como professora, Clá, falei para minha filha, o que você está desenhando? O céu. Falei, o céu, filha? Laranjado? Sim, mamãe, igual a ontem. Eu quase falei, filha, o céu é azul. E ela falou, sim, mamãe, igual o céu de ontem, laranjado. Quem diz que o céu é azul? Uma vez eu fiz um estágio, né, numa escola e uma professora, né, com crianças de 1 ano, ela pegava uma a uma as crianças, punha sentada na mesa, com um avental para não sujar a roupa, e pegava na mão das crianças e fazia uma pintura. Ela punha na tinta, ela pegava na mão e ela punha. E aí eu fiquei me perguntando assim, mas qual que é a proposta disso? Ela, não, porque depois, e ela me explicando, não, porque depois eles levam essa pastinha para casa e mostram todos os trabalhinhos que eles fizeram para os pais. Eu fiquei assim,
Uma criança de 1 ano, gente, né? Ela está experimentando o mundo com o corpo dela, ela traz o mundo e ela prova. Não sei se vocês lembram do documentário do Segredo da Criança Invisível, as crianças, a gente mostra uma imagem de uma criança colocando o dedinho no chão, assim, da cidade e pondo na boca. Eles conhecem, eles querem trazer o mundo para dentro deles. Então, assim, faz muito mais sentido eu pegar uma folha gigante, colar na parede, eu colocar no chão, um papel craft grande, dar um pedaço de beterraba para essa criança que ela vai poder pôr na boca, que ela vai poder desenhar ali no chão, na parede, mas não. Eu vou pegar, por quê? Porque a minha intenção, mais uma vez, para onde está o meu olhar? O meu olhar, ele está centrado na criança ou ele está centrado em gerar algo nesse adulto, em impressionar esse adulto, em atender às necessidades de um sistema, em produzir mão de obra para um sistema? A gente precisa de começar a questionar isso. E a nossa certificação em atuação consciente, ela traz justamente esses questionamentos com o embasamento do nosso desenho da ciência do desenvolvimento humano, para que a gente possa questionar, às vezes, ações, gestos. Eu vejo tantos pais indo à escola e se encantando, né, com os trabalhinhos, ou com um monte de coisas que vão totalmente contra a natureza do ser humano, as necessidades que aquelas crianças têm, né? Mas que esses pais se encantam ainda por isso, por puro desconhecimento do que essas crianças realmente necessitam. E a gente precisa de acordar, a gente precisa de profissionais que mostrem para esses pais o que essa criança precisa, quais são as opções, né? Muito mais do que uma tinta que ela não vai poder experimentar e que a professora vai ter que ficar ali o tempo todo controlando o movimento que essa criança vai querer pôr na boca, essa tinta, ela vai querer. Eu entregar um material, um espaço, um recurso e a condição para que essa criança possa experimentar de acordo com as necessidades dela, de acordo com o que ela tem, né, a etapa do desenvolvimento que ela está, de acordo com o ritmo dela. Porque, claro, sabe quando eu estava em escola e comecei a olhar para tudo isso e alguns professores falam para mim, mas os pais cobram. Mas os pais querem tal coisa. É importante a gente entender duas coisas. A ferida aqui da professora de aprovação, de eu deixar a criança invisível para ganhar a aprovação dos pais. Perfeito. A responsabilidade de eu, instituição, dizer: eu sei, pai, você aprendeu que florzinha era assim, assim, né? Eu entendo, amor, mas a ciência evoluiu muito. A gente agora é uma escola centrada na criança. Você quer aprender com a gente? Vem que vai ter uma palestra no final do mês só para a gente explicar nossas escolhas em defesa da criança. É desses profissionais que nós estamos falando, porque se a gente continuar normalizando as violências, nós vamos estar antecipando. E essa antecipação de etapas, ou tudo isso que a gente escreveu acima do amarelinho aqui, mata a vontade do aprender. A vontade do aprender é inata no ser humano. Flávia, tem uma pessoa que falou assim: eu queria saber como será no futuro. Haverá realmente espaço para as escolas, para esse profissional educador parental? E a gente teve uma surpresa muito agradável esses dias, assim, a gente participou de uma imersão com um terapeuta chileno, super bam aí, e nesse, né, no movimento lá no curso, assim, muito centrado num trabalho, um terapeuta corporal que faz um trabalho maravilhoso de resgate da criança interior, mas a gente percebeu que em algum momento ali faltava um repertório e um olhar mesmo centrado na criança, nos filhos dessas mães que estavam saindo dali, de certa forma, acolhendo a própria criança interior, mas extremamente culpadas e até envergonhadas de se depararem ali com os filhos diante de tanta violência. E essa pessoa abriu um espaço e falou assim: olha, eu estou reconhecendo, a partir do que vocês estão trazendo, a necessidade de ter um educador parental me acompanhando nesse tipo de trabalho. Cabe a nós, nessa pergunta aí que você traz sobre a necessidade, será que no futuro vão ter educadores parentais nas escolas? Isso já está acontecendo. A gente tem educadores parentais formados pela nossa escola, pedagogos, que estão fazendo movimentos incríveis dentro de escolas, né? Então, assim, cabe a nós
começar a trazer e fazer esse movimento para que esse espaço do educador parental esteja cada vez mais ao lado de todas as áreas, todos os profissionais que atuam com famílias e crianças. Se esses profissionais eles não têm o olhar, eles não têm uma formação, por exemplo, eu sou psicóloga e educadora parental. E eu Se sou esse professora profissional ele e não, educadora parental. a Flávia é pedagoga e educadora parental, a Ju é pediatra e educadora parental. Se esse profissional ele não tem esse olhar e essa formação, essa certificação, esse olhar centrado na criança, ele precisa de trabalhar em parceria com o educador parental. E cabe a gente, educador parental, né, trazer para a sociedade e apresentar a importância desse olhar, a importância do nosso trabalho na sociedade. Porque realmente, né, se existe alguém vulnerável numa sociedade patriarcal, os mais vulneráveis são quem? São as crianças que chegam num estado de dependência total do adulto, né? E aí, gente, eu sei que vocês estão falando um monte porque eu trouxe aqui a questão da pedagogia Waldorf, e eu abri um jardim Waldorf na minha cidade, e eu quero falar para vocês de lugar cativo dentro de escolas montessorianas particulares e, né, claro, e escolas Waldorf e escolas públicas, que quem faz diferença é um coração gigante e que olhe para a criança, independente da pedagogia. Não se prendam na pedagogia, que uma das maiores violências que eu já presenciei na minha vida foi numa escola Waldorf. Tá? Então, assim, e eu conheço professoras de escola municipais que são fantásticas, que são revolucionárias, que estão fazendo um trabalho incrível. Então, não se prendam a isso. Se você é professora de escola municipal, se você é professora de escola pública, você pode revolucionar o seu lugar. E, principalmente, a gente precisa nomear a maior violência. E hoje eu tive 3 experiências incríveis, assim, de olhar como a gente desconsidera o mundo emocional da criança. Como a gente repete, como pais, como profissionais, como famílias, como pessoa, a gente diminui o tempo inteiro e invalida o sentir da criança. O tempo inteiro. Quem quiser, olhe, por exemplo, e a gente acha a live que eu fiz hoje, eu e a minha filha, sabe? Porque a gente falou exatamente sobre isso, sobre o quanto a violência que é a gente desconsiderar o mundo emocional da criança, a gente não validar, não dar espaço para o sentir, e o mundo capitalista está olhando para isso, porque é uma demanda que está tendo, né, Clá? E aí já tem a escola de não sei o que, de inteligência emocional, a escola, o laboratório do não sei o que, e que se não sair da apostila, não adianta nada. É só mais uma coisa que é boa para o capitalismo, que não chega nas crianças, vocês entendem? Para impressionar os pais. É uma coisa que vende, tá? Que engana, que rouba os pais, na verdade. Porque o que acontece? Se a criança não tem, se o professor não olhar para si, que é eu vou dizer aqui com muita certeza, que é um diferencial que a Ju e a Lívia estruturaram, né? Porque a Ju e a Lívia que começaram com a escola, e depois eu e a Clarissa que integramos a escola, é que a atuação consciente, ela não é e não foca, como muita como as certificações têm, não foca lá no resultado final. A nossa base é, primeiro, todo educador parental ou profissional tem que saber de apego seguro, e a gente vai olhar para a nossa infância. Depois a gente olhar para a nossa infância, a gente vai olhar porque a gente faz dentro de casa. E isso automaticamente vai virar em abundância para fora, porque daí eu não vou mais desconsiderar o mundo emocional, porque eu estou vendo o meu. Eu não vou mais ficar centrada nas necessidades do adulto, fazendo que seja desfraude de verão, dizendo que, poxa, cozinhei tudo isso, agora você vai ter que comer. É isso que tem na escola. Come mais um pouquinho, sim. Ou todas as outras violências que são centradas no adulto. Comparar ou expor a criança. Olha lá, a Clarissa já desfraudou. Você ainda não. Não pode ser assim, que feio. Olha lá, amiguinha, não sei o quê. E expor a criança, o que mais teve foi relatos hoje de exposição e trauma de pessoas quando foram expostas à frente da turma toda. E aí me digam, né? Se eu vou dizer aqui, vocês estão acompanhando a aula o tempo inteiro? Ah, olha só, vocês merecem uma estrelinha. Bruna Garrocino, você não.
Você chegou agora. Você está atrasada, Bruna. Você vai ter sinal vermelho para Bruna. Bruna ficou muito feliz, né? Duvido. Da onde eu vou fazer a pergunta e vou responder. Da onde tiramos a absurda ideia que para fazer a Bruna chegar mais cedo na escola ou fazer a Bruna se comportar melhor, primeiro eu tenho que fazer a Bruna se sentir pior. Eu tenho que expor a Bruna. A gente tirou do patriarcado. A gente tirou do abuso do poder do maior sobre o menor. A gente tirou de eu, professora, vou te dominar com medo, com opressão, eu vou te diminuir, eu vou te tratar que nem um repolho, eu vou fazer você sentir inferior para ver se você se sente melhor e aí você se comporta melhor. Não funciona. Você sabe o que a gente consegue com esse tipo de coisa? Apagar a criatura, fazer com que ela abra mão de si mesma. E ontem, claro, eu contei na live que a Catarina não quis, não conseguiu atravessar o medo dela de descer uma rampona, sabe? E aí, o meu marido até me questionou, né? E falou, mas ela tem que enfrentar o medo, não sei o que, meu amor. Ela está atravessando o medo. Ela precisa estar mais segura para tentar de novo aquele lugar. E a nossa sociedade, eu como professora, ia dizer, ela tem que ser forte. Será que a minha filha seria forte por engolir tudo que ela está sentindo? Ou ela foi extremamente forte para dizer, o professor não me ouviu? Eu não quero ir porque eu me sinto que eu não estou preparada ainda. Ela foi forte para mim porque ela sustentou, sentiu e validou o mundo interno dela. O que a gente aprendeu mais e mais esse final de semana, né, Clá? É que nós, seres humanos fortes, não somos os fortes que somos os insensíveis e que somos os frios e que somos cheios de coraças. Não. O ser humano forte é o ser humano íntegro, o ser humano que sente todas as emoções e que volta ao seu centro. A escola tradicional não permite isso, nem dá espaço para expressões, porque a gente ainda tem práticas obsoletas de reforço positivo e reforço negativo. Eu queria só que vocês entendessem aqui qual que é o principal cerne. O que eu estou dizendo de reforço positivo e reforço negativo? Muito bem! Estrelinha! Parabéns! Melhor aluno da classe! Vamos para a adolescência? Uma tabela onde eu boto as notas de todo mundo no corredor da escola. Na mesma tabela eu dou reforço negativo e de reforço positivo. Boto o destaque lá e boto os piores lá, de vermelho, inclusive. Eu dou estrelinha, dou carinha triste, eu dou sinal vermelho, eu dou emoji feliz, emoji triste. E as crianças são manipuladas com a maior ferramenta de controle de todos os tempos: medo, vergonha, não pertencimento. Essa criança não está motivada a ser melhor, ela está sendo condicionada, igual um cachorro, ao locus de controle externo. Você sempre me diz o que é certo e o que é errado. Você me pune, você me recompensa. Aí ela chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho diz: seja proativo, seja criativo, tome frente dessa liderança. Não, sabe o que eu sei ser? Eu sei ser obediente, que nem a escola me ensinou. Eu sei ser ali. Ué, mas ninguém me fala. Como que você não toma proatividade? Por que você não faz? Alguém pode me falar o que é para fazer? A gente passa a vida inteira. Gente, se a gente somar, quantos anos a gente passa na escola? Sendo tratado como inferior aos professores, sendo humilhado e pressionado, desenhando só florzinha quando a gente poderia fazer um girassol imenso. É uma florzinha também. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui? A gente é condicionado com práticas obsoletas, com tabelas que são qualquer coisa menos motivacionais. É senta que eu te dou um biscoito. Senta, não sentou, não te dou biscoito. É exatamente isso. Quando a escola precisa olhar para a criança como ela é uma propulsão de aprender. A criança é uma potência, a gente precisa olhar constantemente
para a criança com esse olhar. E, como professores e profissionais, construir um ambiente seguro para que ela se desenvolva. E o que que é consequência invisível aí que a gente normaliza como familiares e profissionais? Evasão escolar, criança que não tem interesse em nenhuma escola. Deixa eu falar um pouco para vocês. A Clarissa já falou. Não é natural da infância não querer aprender. Não querer ir para uma escola tradicional do jeito que ela tá, ok, é bem isso mesmo. A criança, se está sendo tratada sempre como inferior, por que que eu vou querer estar lá? Aonde eu não sou vista, aonde eu não sou importante, aonde eu não vou ser aceita, aonde ninguém vai ver o que eu preciso, aonde eu não sou respeitada, por que que eu vou querer estar lá? Aonde eu vivo uma opressão. Escola boa é escola rígida. Lá eu lembro de um pediatra que falou para mim, Clarice, eu falei: "Ah, e tal, então estou olhando escola. Ah, tal escola aqui na região é a mais rigorosa, adoro eles". Eu falei: "Nó". E eu achei bom o que ele falou na época, viu, que eu tô nó, até com as mineiras aí já estão me dando até o sotaque. Quanto mais rigorosa, quanto mais conteúdo, não sei que método, chega a dar 3 tipos de medo. E a criança? Quem vê a criança? Eles veem a criança nessa escola ou eles só atendem à necessidade dos adultos? Porque tudo isso que a gente está falando é negar a ciência, é negar a evolução do mundo, é olhar muito provavelmente para a criança como um problema, sabe? Aquela criança que está agressiva na escola? Por que será que ela está agressiva? Ela está se defendendo. A agressividade é uma resposta do ambiente. E aí eu, como professora, Clarice, eu dizia assim: meu Deus, gente, que aluno terrível, que aluno terrível. Gente, se você é professor, diretor ou está numa instituição, são os alunos que te dão trabalho que eu preciso de você. Um aluno bom, um aluno, ou ele está total resignado e se entregou já e é muito obediente, já abriu mão de si mesmo. Os terríveis são que precisam de vocês. E não precisam que vocês fiquem dizendo não, sim, isso pode, porque não pode. Precisam que vocês se conectem com eles. Precisam, porque os alunos mais difíceis que estão causando problema, os que estão pedindo socorro. E você tem uma escolha: eu faço essa criança se sentir pior, ou eu posso ajudá-la. Ou eu posso olhar para ela e dizer: deve estar acontecendo alguma coisa muito difícil com você. A Pro imagina, ou a diretora, ou a coordenadora, ou o pediatra que está ouvindo, ou o neuro. Olha só, se essa escola está procurando diagnóstico o tempo inteiro no teu filho, ele não tem nada, talvez esteja na hora de você trocar de escola. Que tal os neuropediatras começar a se posicionar assim? Seria importante a gente ser todos defensores da infância. Porque o que mais eu estou ouvindo das neuropediatras é o que mais vem é encaminhamento de escola. O que mais vem é psicóloga de escola procurando problema em criança. Todo comportamento da criança é uma comunicação. E é uma comunicação do quê? Eu queria que vocês saíssem daqui entendendo que a criança só tem duas coisas: bem-estar e mal-estar. Quem é responsável por construir o bem-estar para essa criança somos nós adultos. E a instituição escola também. Quanto eu estou assumindo responsabilidade do caos que está a minha instituição, a minha sala de aula? Quanto eu, como profissional, como psicóloga, que chega um caso para mim, eu defendo a criança ou me alio aos adultos? Tem muito isso na psicologia, Clarissa. Essa menina precisa de limite, né, Clá? Com certeza. Né? A gente está constantemente, né, se aliando a esse discurso da mãe, a dor da mãe, né? Não que não seja pesado, não que não existam desafios, né? Mas muitas vezes a gente vai ficar nesse lugar, acolher esse discurso, não ajudar essa mulher a entrar em contato e se responsabilizar muitas vezes pelo que ela está sentindo, porque por mais vulnerável e desafiadora que seja a situação dela, tem uma criança ali que ainda
é mais depende dela, é mais vulnerável e depende dela. É porque eu gosto de fazer uma analogia, Clá, que se eu tô com um problema com a minha filha, e que o que é natural de uma consequência que nós normalizamos, Clá? É eu ver eu quero que vocês percebam, começam a perceber. Meu filho tá empurrando, meu filho tá mordendo na escola, meu filho. Ai, gente, não sei, meu filho tá brigando, meu filho não tá. Qualquer queixa. Qual que é o padrão de comportamento instituição? Criança é o problema. Aí eu pego lá, pego a caderneta do meu filho e fala: Clarissa mordeu o amiguinho, está difícil o comportamento dela. E eu mando o problema para a mãe. Clarissa, mãe da Clarissa, resolva o problema, Clarissa. A mãe da Clarissa olha lá e diz: Você tá mordendo, menina? Por que você tá mordendo? Por que você tá fazendo isso? Não pode morder, já te falei. E essa Clarissa nunca mordeu em casa, às vezes. Tem muita criança que é agressiva na escola e que não é em casa. E o contrário também é verdadeiro. Mas o que, que é o olhar padrão? Criança problema. Isso precisa parar. Isso precisa parar. Como que eu posso, como instituição, mandar um bilhetinho da Clarissa que está mordendo? Mãe, Clarissa está mãe e pai, né? Primeiro que a gente não fala só com mãe, instituições. A mãe não é a única responsável pela criança. Mãe e pai, família, Clarissa mordeu, estamos ajudando, focados na causa, e vamos marcar uma reunião com a família para trabalharmos juntos. Que tal a escola começar a fazer isso em vez de devolver o problema? E aí a escola não sabe o que fazer, né? Começa não, 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 opressão, opressão. Qual é a consequência disso tudo? Desconexão total da criança com si mesmo para atender as demandas dos adultos à sua volta. Aí hoje a gente fala assim: Clarissa, está com dificuldade com a tua aluna? Com a tua filha? Com a tua cliente? Como que você se conecta com ela? O quê? Você está me dizendo, Flávia, que eu não consigo conectar com meu filho? Você está me dizendo que eu não consigo conectar com os meus clientes? Sim. Sabe por quê, Clarissa? Porque você foi escolarizada e você está total desconectada de si mesmo, sem sombra de dúvidas. Você foi para a escola tradicional, né? Então. E aí a gente não sabe o que é um desastre ecológico a consequência disso. Qual que é? Por que desastre ecológico? Se eu, como ser humano, estou totalmente desconectada de mim mesma, quando chego ao mundo e dou a luz a uma criança, ou como professora, não sou mãe ainda, como diretora, não sou mãe, e às vezes posso ter sido mãe, tá? E fiquei mãe, né, Clarissa, totalmente desconectada dessa criança. Simplesmente fui a mãe funcional, não a mãe fusional. Eu não enxergo essa criança. Eu não me conecto com essa criança, porque eu estou totalmente desconectada de mim mesma. E aí, se eu estou desconectada de mim mesma, será que eu enxergo essa mãe abundante que é a vida à minha volta, a mãe terra, a natureza? Será que eu olho para os meus ritmos internos, que eles são espelhos da natureza? Claro, impossível. Eu estou Sim. total desconectada de mim mesma. Então, é chegado o momento da gente olhar para tudo isso e agora eu queria pedir para vocês, nomeadas algumas das várias violências, vocês têm o caderno de práticas aí com vocês? E se você não tem, eu vou fazer a pergunta para você mesmo agora e você pode me responder, tá? E não tem problema nenhum. Se você escrever aí ou talvez pensar sobre ele, né? E mais para frente olhar para essas questões de um novo lugar. Gente, como que você está se sentindo agora, depois de tudo que você ouviu de nós agora e tem mais? Como que você está se sentindo? Pense um pouquinho, olhe para tudo isso de um lugar de você já tinha pensado tudo isso dessa forma? É importante que a gente veja tudo isso. Será que você reconhecia essa violência? Eu coloquei ali no caderno de prática, eu e a Clarissa fizemos. Como foi na minha infância? Você viveu alguma dessas violências? Escreva aí no teu caderno de prática.
Pensa em tudo isso. O que os meus familiares me contam sobre a minha vida escolar? É importante que eu, como professora, é importante eu, como dona de instituição, é importante que eu, como mãe, olhe para tudo isso. Como era a minha relação com os estudos? O que eu replico, normalizo com os meus filhos, com os meus clientes na escola, ou com meus pacientes, ou com as pessoas que eu tenho contato como TO, como psicóloga, como professora, como pedagoga? Qual dessas violências eu já pratiquei? Então são 2 perguntas. Como você se sente? São várias perguntas no caderno de prática, né, Clá? Como você se sente? Como você vive tudo isso? Como chega no seu coração tudo isso? Como eu me sinto agora saindo dessa invisibilidade, né, colocando luz um pouquinho da criança e reconhecer que eu fui violentada e que eu reproduzi violência com a criança. A gente sabe por que nós estamos convidando vocês a pensar isso? Porque é isso que a gente faz com juízes, promotores, mães, TOs, psicólogas, com médicos, com pediatras, com neuropediatras, com educadoras de sono, como com doulas, com gente, com todas as profissões que estão na escola, é olhar para si primeiro, porque a transformação não pode ser rasa. A transformação não pode ser rasa. Por isso que a certificação de atuação consciente é o mergulho mais profundo que você vai fazer em você mesmo. E dali você vai emergir um profissional incrível. E eu não tenho dúvidas, pelo menos com um olhar revolucionário e transformador. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque montando a certificação, nós 4 constantemente estamos aprendendo, não estamos, Clara? A gente está estudando constantemente. A gente está trazendo tudo de mais atualizado na ciência. E vejam o relato das nossas alunas sobre isso. Porque é a afirmação que eu coloquei no caderno de práticas e que eu disse aqui no começo. Existe um abismo enorme entre o que sabemos na teoria, entre a infância e o que fazemos agora com as nossas crianças. E eu te pergunto, isso que a gente trouxe na Semana da Criança Invisível, sabe? Para trazer visibilidade. Quem assistiu a aula de sono? Quem assistiu a aula de desfraude? Quem assistiu a aula de alimentação e distúrbios alimentares? Quem assistiu a aula de hoje já sabe qual é o propósito, a mola propulsora da Escola da Educação Positiva, que é ampliar a nossa visão, colocar a luz nas crianças, acolher a criança que a gente foi, para que a gente consiga enxergar a criança por todos os lados. E esse é um efeito colateral do curso também, né? Porque aí nada mais passa ileso. Sendo que, olha o que a Clarissa falou, nós estávamos numa formação com um dos mais renomados profissionais e passou coisa ilesa por um monte de gente, por nós 4 não. Por nós 4 que opa, parou, né? Então, olha como é importante isso, para que a gente comece a realmente, o tempo inteiro, ser de forma amorosa, ser de forma compassiva, pessoas que a Clarissa falou, aquelas pessoas que estiveram lá saíram com um novo olhar, ou pelo menos a gente convidou a olhar de um novo olhar, porque a gente vai também trazer para vocês ações práticas para tornar visíveis as necessidades das crianças, que é isso que a gente faz na atuação consciente constantemente. E é isso que os profissionais formados em ação positiva fazem. Isso que nós, defensores da infância, precisamos fazer, tá? Então, claro, quer começar nessa primeiro ponto aí? Sim. Então, gente, primeira coisa, né, para a gente visibilizar essa criança é a gente conhecer sobre a ciência do desenvolvimento infantil, né? Na nossa formação, na certificação em atuação consciente, a gente fala profundamente sobre o desenho original do ser humano. Então, a gente trouxe para vocês também um pouquinho aqui na semana da criança invisível, quando a gente fala sobre os ritmos biológicos, quando a gente entende a natureza da criança, né? Então, quais são as condições que esse serzinho que chega no mundo ele tem, as condições que ele se encontra, como que esse corpinho dele funciona,
né? A Flávia trouxe em vários momentos aqui muitos aspectos da natureza desse ser, e nas outras aulas a gente falou também sobre aspectos da natureza, essa condição de dependência, de vulnerabilidade, mas de profunda conexão com o corpo, com o que ele necessita, e, e uma força para mostrar, para solicitar o que ele precisa, né? Do A jeito criança. que consegue, né, claro, do jeitinho que consegue. E a gente rotula de mau comportamento. A gente rotula de N formas por estar assim, ó. A gente precisa assumir que nós estamos assim. Exatamente. Então, a criança, ela chega, né, e ela tem um instinto básico que é o choro. Então, num primeiro momento, o choro vai mostrar qualquer sensação de mal-estar. E à medida que isso vai sendo atendido, eu vou reforçando essa conexão da criança com o corpo. Mas cada vez que eu não atendo o que ela me pede, e esse recurso ele vai sendo, né, melhorado à medida que ela vai se desenvolvendo, ela vai encontrando outras formas de comunicar o que ela necessita, né? Mas à medida que eu, pai, mãe, educador, professor, pessoas que estão ao redor, escola como instituição, não atendo o que ela necessita, eu vou afastando esse ser do próprio corpo, das próprias necessidades, dos próprios ritmos, e daí a tragédia toda que a gente traçou e que a Flávia problematizou maravilhosamente bem. Por quê? Porque a gente está afastado da nossa natureza, porque a gente não conhece mais, né, a nossa própria natureza. E as crianças chegam aqui profundamente conectadas com elas e generosamente estão constantemente ensinando para a gente, nos recordando sobre qual o funcionamento da nossa natureza. Então, a gente traz, né, na nossa escola, essa possibilidade da gente ir desenvolvendo pouco a pouco um olhar interessado, genuíno por conhecer, a partir da observação desses seres que chegam de forma tão aberta, tão disponível para nos mostrar e nos recordar como é a nossa própria natureza. Então, o primeiro passo é isso, é confiar no que essas crianças, é conhecer sobre a natureza humana, né? E tudo isso está respaldado pela ciência, a gente vai trazer para vocês profundamente na certificação aspectos do desenvolvimento neurológico, né? A base teórica da origem do trauma. Às vezes a gente pensa que trauma é uma coisa grande que tem que acontecer com a criança, né? Um evento, um acidente, uma perda de alguém. Não. Trauma são necessidades não atendidas de forma constante, repetitiva, e aquele corpo começa a entrar num estado tal, né, de estresse, né? Tem tanto cortisol, tem tanta adrenalina ali que o próprio corpo vem como uma defesa e desliga forçadamente aquele corpo para que aquele sistema nervoso ele não se desintegre, ele não se destrua. Então, cada vez que esse corpo desliga de uma forma forçada, eu estou gerando um pequeno trauma. E isso acontecendo de forma repetitiva tem consequências gravíssimas a longo prazo. E a principal delas, e que todos nós estamos até aqui, é essa dissociação, é essa desconexão do nosso ser essencial, de quem a gente realmente é. E a gente faz isso, eu fiz isso muito, de forma inconsciente, porque para mim isso é o ciclo mais violento que a gente tem da educação tradicional, a violência da incompreensão. Então a gente precisa compreender o mínimo da ciência do desenvolvimento humano, como por exemplo, por que uma criança não entende o não com menos de 4 anos? Será que eu sei que a criança ela tem um pensamento, né? A forma da criança ver é totalmente literal e abstrato? O que quer dizer? Que é literalmente literal e concreto, não alcança o pensamento abstrato. Então, o que quer dizer que a criança não tem condições de entender contexto? Né? Então, quando eu lembro de uma amigona minha, que acho que todos vocês conhecem, né? E ela viveu uma violência surreal numa escola Waldorf, onde o professor falou assim: eu vou pegar as coisas de vocês e vou jogar tudo na fogueira do São João. Ele falou brincando, sim, e por desconhecimento gerou um pânico generalizado naquelas crianças. Por quê? Gente, eu falei brincando, já não adiantava mais. As crianças são literais.
Elas levam ali, ó, a ferro e fogo que a gente elas confiam e mais do que isso, tudo que a Clarissa chegou falando, elas confiam no adulto que está com elas. E esse adulto não as respeita com igual valor, com igual dignidade. Esse Ô, adulto Flá, outro exemplo também, né, a criança quando está ali por volta de 2, 3 anos e começa a se diferenciar, se perceber como um indivíduo e começa a negar o não, mundo ao não. redor, né, e dizer não, não, não. Quando a gente não conhece, né, e a gente já sabe a relação que isso tem, inclusive com diagnósticos, né, com TOD, transtorno positivo desafiador, quando eu não entendo que, na verdade, aquela criança, para se perceber como um indivíduo, né, ela precisa de negar, né, ela precisa disso para ela se individualizar, para ela perceber o mundo e poder experimentar por ela mesma, ela precisa dizer não para o outro. Mesmo que logo depois ela vai dizer um sim, mas ela precisa, num primeiro momento, ter a liberdade de fazer escolhas diferentes. Então, quando a gente não entende essa natureza, a gente vai rotular, a gente vai diagnosticar, a gente vai violentar e a gente vai invisibilizar aquele ser. E se essa criança está inserida num ambiente onde existe muito abuso de poder, essa criança vai ser rotulada muito facilmente. E vai para um neuropediatra para uma avaliação, para ser diagnosticada num tacinho. E a aula de amanhã, vocês se preparem para a aula de amanhã de diagnóstico. Se essa aqui deu uma dorzinha no peito de alguém, a aula de amanhã também vai ampliar. E às vezes, essa dorzinha, gente, vou dizer, crescer dói, meus amores. Eu lembro de cada tarracada que eu ia. Na palestra, a primeira palestra que eu fui da Clarice, eu saí de lá e falei: nossa, que cocô, tô numa merda total mesmo. Então, se ela falou isso de criança, eu olhar para minha infância, não quero, não. Pode negar o quanto vocês quiserem. O que a gente nega nos persegue, gente. Uma hora a vida vai trazer oportunidades para a gente olhar de novo. E quanto menos a gente elaborar para nossas coisas, mais nossos filhos vão trazer. Mas eu queria falar mais algumas coisinhas da ciência aqui, gente, que as crianças são muito violentadas para vocês, principalmente essa coisa do não que eu falei do pensamento concreto e literal das crianças. A Clarissa falou dessa coisa de oposição e é importante que vocês entendam que as crianças, elas não têm noção de tempo e espaço, que o cérebro do ser humano se termina de desenvolver lá pelos 25 anos. Então eu colocar uma criança para pensar, ela vai pensar como sobreviver. O que seriam as alternativas? Como não me pegar na próxima vez? Como eu sou péssima pessoa, então eu vou lá e vou achar que eu sou terrível. Como eu vou me vingar da professora? Como eu vou mentir para me safar daqui? Então, eu queria que vocês pensassem quanto, pelo próprio desconhecimento do desenvolvimento infantil, eu tô criando toda essa dificuldade que eu vivo hoje como professora, como escola, como mãe, como instituição. Então, é importantíssimo que a gente aprenda o mínimo sobre desenvolvimento humano. E eu falo de cadeira cativa. Médico não estuda isso. Psicólogo não estuda isso. Professor não estuda isso. Principalmente a parte emocional. Então, a gente precisa aprender urgente, tá? E aí, tem várias coisas que nós precisamos ampliar o nosso olhar. Não tem tempo e espaço. Então, como que eu vou obrigar uma criança a emprestar? Porque terça-feira ela não sabe. A minha filha falou: amanhã é dia do brinquedo? É na terça? Não, é sexta, filha, mas amanhã não é terça. A Catarina tem 7 anos ainda. Eles não têm noção de tempo e espaço. Então, o depois ele te devolve não existe. Nós estamos obrigando criança a emprestar, obrigando a criança. Vai pedir desculpa sim, Clarissa. E a Clarissa morrendo de raiva. Vai pedir desculpa? Vai. Sabe o que eu estou ensinando como professora? Vem mentir aqui, Clarissa, para me agradar, para eu fingir que eu tenho poder sobre vocês e não tenho poder nenhum. Eu tenho opressão sobre vocês. Enfim, apenas alguns exemplos e existem muitos, tá? E a outra coisa, que é o mais difícil para a nossa geração, confiar na criança. Clarissa, como é difícil, Clarissa. A gente está tão ferido, vai dizer: "O quê? A Clarice e a Flávia estão falando o quê? Não consigo nem ler esse negócio de amarelo aí. Como assim?" Claro, né, as crianças elas estão, gente, quando a gente entende que elas, né, o que eu falei já um pouquinho antes, que a criança ela chega conectada
com a nossa natureza, ela chega é muito legal, eu falei sobre isso hoje também nos meus stories, né, que a criança ela nasce com autoestima. O que que é autoestima, né? É eu ser capaz de sentir o que eu necessito e sustentar essa necessidade, reivindicar, pedir, solicitar o que eu necessito. Quantos de nós somos capazes de às vezes a gente nem sabe o que a gente necessita, né? Eu O que sei. dirá, às vezes eu sei, mas eu não peço, eu não consigo sustentar. Eu falo não para mim, para dizer sim para os outros, para agradar os outros. Por que que isso acontece? Porque eu Porque fui eu já passei. condicionada desde pequenininha a agradar a professora, a agradar a mamãe, a agradar papai. Exatamente, porque eu cheguei aqui confiante no que o meu corpo me sinalizava e eu chorava, eu pedia, eu solicitava. Mas a partir do momento que esses adultos não atendem, eu vou aprendendo a me desligar, eu vou entendendo isso que eu estou sentindo, esse sinal que o meu corpo está me dando é equivocado. Eu devo esconder isso, eu devo me envergonhar disso, porque cada vez que eu sinto isso e eu expresso, essa energia afetiva da qual eu dependo é a minha necessidade mais básica, ser vista, pertencer, me conectar, me sentir parte. Essa energia afetiva ela é retirada. Então, isso daqui que eu estou sentindo deve estar errado. Eu preciso de retirar. Então, a criança vai deixando de confiar, mas ela nasce confiante. E Todos se a nós gente cria as condições, né, se eu confio e eu crio as condições, eu só vou escutando. E o meu papel é muito mais de acompanhar, de criar o ambiente, de permitir que aquele ser que chega aqui, né, uma sementinha que já traz dentro de si todo o potencial do seu vir a ser, seja revelado. Mas se eu tenho, né, se eu já tenho um olhar pré-moldado, se eu quero que ela se torne aquilo que eu espero, eu vou encaixotar, eu vou colocar dentro, eu vou talhar, eu vou ser aquela mãe, professora, pediatra, psicóloga, carpinteira, que eu quero que aquele ser se adeque às minhas expectativas, porque eu não consigo silenciar as minhas próprias expectativas, o meu ritmo, a gente falou muito sobre isso na aula de alimentação ontem, e escutar, observar, silenciar internamente para poder acompanhar esse ser que está me mostrando o quão ancorado à própria natureza humana ele está e o quanto eles têm para nos ensinar sobre a nossa capacidade de sentir e expressar, sobre a nossa necessidade, sobre a nossa força, né, para ser autêntico, sobre o amor incondicional, sobre a capacidade de perdoar. Então, assim, é confiar, gente, porque a natureza humana é maravilhosa e as crianças elas chegam alinhadas a esse desenho. e saibam, o olhar de vocês vai estar invisibilizando a criança quando vocês olharem para ela como um problema. Vamos dar um exemplo. A criança está aqui expondo a agressividade dela. Gente, ela tem razão. Se ela está com muita raiva, ela está se defendendo, ela está comunicando algo. O que eu e a Clarissa queremos dizer? Que a criança sempre tem razão. Se ela está comunicando, todo comportamento é uma comunicação. E o que a educação tradicional faz? Vamos parar esse comportamento agora. O que a educação positiva faz? Qual é a causa desse comportamento? Como eu posso suprir essa necessidade? Ou aí entra um papel importante do professor, ensinar uma nova habilidade. Só que sem a minha lupa para olhar para que a criança sempre tem razão, eu não ensino nada. Não esqueçam disso. Atenção às suas dores, e isso aqui é um passo para nós que fomos todas crianças invisíveis, é separar o que é seu e o que é da criança. Por quê? Porque quando a gente está vivenciando no ambiente escolar bullying, o que eu sinto em mim quando eu vejo uma criança que isola a outra, uma criança que fala das partes do corpo da outra, uma criança que diminui a outra? O bullying dentro da escola. Primeiro que bullying é aprendido dentro de casa. A primeira relação abusiva que todos nós tivemos foi com pai e mãe. Se vocês acham que isso é muito, eu digo, se vocês não aceitarem isso, vocês vão ficar estagnados nisso, ó, muito tempo. A outra coisa é que bullying dentro da escola precisa de um posicionamento muito amoroso
para a criança que está fazendo violência do adulto. E se eu não consigo esse olhar aqui, a criança que está ou sofrendo bullying ou fazendo bullying não vai receber a minha ajuda. E eu preciso porque a maioria das escolas fecha o olho para isso e não sabe como agir. E a gente precisa urgente olhar para isso. E a gente não consegue respeitar essa integridade, a gente olha e a gente interfere para os ritmos biológicos que a gente já ensinou aqui. Tem que usar a blusa, sim. Vamos botar isso aqui, sim. Eu sei quando tá frio, eu sei quando tá calor para você, em vez de ser margem e dizer quem tá com frio, olha aqui, a prof tá com blusa, gente, vamos se proteger um pouquinho? Ou vamos colocar uma roupa adequada, vou avisar a mamãe, manda o rabicó para ela, porque ela suou muito por causa do cabelo solto, ou uma roupa mais educada, porque é uma mais adequada, tá? Para ela se sentir bem, para o corpinho dela estar regulando, não eu dominar. Eu sei quando a criança sente frio. Gente, isso é uma desconexão total. Como também é mais 2, come 5 mais 5 colher, não vai brincar enquanto não vai brincar. Não comeu tudo, criança não tem que comer tudo. Antes de você falar assim, come tudo, qual é o tamanho do estômago da minha criança mesmo? Eu sei? Se eu não sei, eu estou violentando essa criança. E por mais que eu saiba, é ela que sabe sobre a saciedade do corpo dela. Senão a gente nunca vai permitir que essa criança desenvolva a habilidade de saciedade. E vai, por ter uma escola que suprime emocionalmente ela, vou descontar na alimentação. Vocês aprenderam isso ontem. Quem não aprendeu isso ontem, assiste a aula de ontem, o quanto a gente coloca emocionalmente na alimentação, tá? E não, todo mundo que está com vontade de fazer cocô só amanhã. Hoje não. A gente normaliza a violência que é criança não poder ir ao banheiro. A gente normaliza a violência que é uma criança fazer xixi nas calças. Vocês viram o vídeo da Livinha hoje na página da escola? Assistam. Uma criança se defendendo, jogando suco em cima de si mesma para fingir que não foi isso mesmo. Xixi nas calças porque não permitiram. Não, tem que segurar. Olha a negação da ciência aí. Essa criança não tem musculatura de um adulto para segurar o xixi. Ela vai ter uma descarga aí, vai ter um escape aí. E aí o que vai acontecer? A vergonha que essa criança vai sentir. Vítima de bullying que ela vai poder ser. Se você, por favor, nunca impeça uma criança a ir ao banheiro. Ah, Flávia, fácil você falar. Eles pedem para sair do banheiro o tempo inteiro, meu amor. Se a tua aula não está atrativa e envolvendo emocionalmente essas crianças, é tua responsabilidade construir uma aula melhor. Se a criança foge o tempo inteiro da aula, então construa uma aula melhor. Ótimo, o comportamento está me dizendo o quê? Eles só querem fugir da aula para ir ao banheiro. Vou ter que criar algo mais atrativo para eles queiram estar aqui. Meus amores, olha para a natureza da criança. Quem de vocês, não sei vocês, mas a minha filha estava assim, ó. Hoje a gente saiu da escola e a gente brincou muito, 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 muito. Aí daqui a pouco ela estava assim, eu falei, ô filha, você por acaso está com vontade de fazer xixi? Ela, tô! Correu para lá, foi quase não chegou no banheiro, porque a gente estava brincando tanto. A criança que está tão envolvida naquilo que a gente estava fazendo, quer parar para fazer xixi, gente? Parar para ir no banheiro é perca de tempo para uma criança. Ela se mija, mas não para para fazer xixi. Quando a gente consegue envolver a criança numa aula, e o que, que é isso? Se eu estou obrigando ela a ficar sentada, conteúdo, 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 já está anti-criança. Então, vamos fazer esse conteúdo aqui de uma outra forma. A professora vai tentar enviar. Agora você. Não sei, mas a gente precisa melhorar, porque não é à toa que eles chegam lá na adolescência e eles preferem assistir vídeo de youtuber e ficam o tempo inteiro dormindo em sala de aula. Então a gente precisa ampliar a nossa visão, sabe? Parar com o desfraude coletivo e ver culpa e vergonha naquelas tabelas e parar com isso quanto antes. O que eu posso fazer então? Buscar formas de sair do locus do controle externo e entrar no locus de controle interno.
começar a envolver meu aluno no sentir e movimentar em relação a isso, criar uma aula atrativa, um ambiente para as crianças. As crianças acabaram de sair da pandemia, elas não querem ficar sentada, a necessidade urgente de contato físico mas eles têm que aprender. Meus amores, nós estamos negando a necessidade humana. Eu, Clarissa, Lívia e Ju, a gente saiu de um evento dizendo: vocês não têm noção do evento presencial que nós já desenhamos assim, né? Que nem o documentário a gente desenhou na nossa ideia, a gente se reuniu e uau! O documentário foi sensacional. O evento presencial que a gente vai fazer só para as alunas da escola. Porque é uma necessidade do ser humano de estar próximo. A gente está aqui e eu queria muito estar numa sala com 200 e tantas pessoas que nós estamos aqui vendo vocês. Vitaliza a gente o contato com o outro e as crianças estão mais em contato ainda com si mesmo. Elas precisam fazer uma aula lá embaixo da árvore. Elas precisam ir lá para fora. Elas precisam, só que a gente tem que sair daquele rigor de quadro, aquele rigor de apostila. O aprender é muito mais amplo que isso, ok? E aqui a gente vai entrar num lugar de que, Flávia, meu filho está sendo violentado na escola. Flávia, como assim? Como instituição eu não sabia isso. A criança precisa do adulto para sua proteção. Seja, o que eu recebi, Clarissa, de relato hoje, assim, ó. Eu, como estagiária, vi a escola isso. A minha pergunta sempre é: e aí, você denunciou? Ai, não trabalhei mais lá. Tá, mas quem é que se preocupa com as crianças que continuaram lá? Eu quero pedir para vocês se preocupam com as crianças que continuaram lá? Naquele lugar que você saiu e que você nunca mais voltou? Porque nós precisamos estar conscientes de que tudo que a gente fala na educação positiva e tudo que a gente está buscando é amparado pelas leis do nosso país e pela ciência. Então, eu estou vendo ou vivendo uma violência. E sabe que eu tenho ficado muito feliz, Clá? Eu acho que com esse invento da internet, está todo mundo aí tendo acesso à informação e as coisas estão começando a mudar. Eu, Flávia, antes de passar para as leis, preciso dizer de todo o coração para vocês. E para mim é uma evolução como pessoa falar o que eu vou te dizer para vocês agora. Eu não acredito que a gente tenha que ir já para a escola amparado pela lei. Depende do que acontecer. Se o teu filho ficou amarrado, você tem que ir amparado pela lei. Se o teu filho está com conflito e a professora falou alguma coisa, vai construir pontes, mas saiba que você está amparado pela ciência e pela lei. Não sei como argumentar. Google, página da Escola de Educação Positiva, páginas nossas e tudo mais, tá? Se informem. E aí, o que é importante a gente dizer? É para ir lá e se unir com a escola. E eu vou dizer uma coisa importantíssima para vocês resguardar. Vamos ver uma coisa hipotética, né, Clá? O meu filho chegou em casa reclamando muito da professora. Vá para a reunião da escola, faça uma ata dessa reunião com todos os presentes assinando. Marque um retorno, ó, daqui 20 dias eu volto aqui para a gente saber como está realmente a situação. É importante que a gente faça isso. Primeiro, para comprometimento dos pais em casa de fazer sua parte em casa. Segundo, para a escola saber que eu vou estar presente e envolvida na vida escolar do meu filho. E envolvida na vida escolar do meu filho é: com quem os filhos de vocês estão? Você já conversou com essa pessoa? Como essa pessoa é? Primeiro caminho para a ponte é: eu, Flávia, eu vi a aula, fantástico, concordo com tudo que você falou, mas eu trabalho 8 horas por dia e o meu filho fica lá. Meu amor, final de semana você tenta falar para a professora, quando você for buscar, você vai lá na porta falar com a professora. Você precisa saber que a professora precisa conhecer você, você precisa ter uma ponte com essa professora, que é a alma que fica com o teu filho, tá? Então, vamos para as leis para vocês saberem que vocês estão amparados. Por quê? Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA tem 30 anos, 32, para ser mais preciso, tá? O que quer dizer aqui? Vocês podem fazer uma foto disso aqui ou ir lá e colocar Estatuto da Criança e Adolescente e baixar o manual inteiro, mas vão no artigo 18, que é onde respalda vocês. Outra coisa,
Constituição Federal, artigo 277. Não vou ler a lei para vocês. Gente, isso não é a minha ossada, mas eu sei como meu direito de cidadã, e eu queria agradecer aqui às juízas formadas na Escola da Educação Positiva que me orientaram nisso. E quando vocês viram o caso, claro, você viu o caso das crianças amarradas na escola em São Paulo, que a professora foi presa agora, e achei muito lindo uma aluna nossa que trouxe, Flávia, mas você vê nas redes, o que a gente viu nas redes sociais? Maus tratos, maus tratos, maus tratos. Aquilo não é maus tratos. O que é aquilo? A Lei 945, de 7 de abril de 1997, aquilo é crime de tortura. Mas agora eu quero que vocês abram o coração, porque essa parte da lei eu vou ler para vocês. Submeter alguém sob sua guarda. Então, pode ser eu, professora, Clarissa cuidando da minha filha, instituição de ensino, tá? Ou eu como mãe. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenção de sofrimento físico ou mental. O que é castigo? O que é punição? O que é ameaça? O que é recompensa? Vocês estão vendo aí? Como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Reclusão de 2 anos. Eu gostaria que... Esses dias eu fiz uma comparação que é horrível. Quem é meu aluno aqui sabe que eu tenho umas comparações horríveis. Mas eu gostaria que tivesse uma Luísa Mel de criança. Sabe? Tipo, para ir nas casas das pessoas e tirar as crianças. Tipo, tem o conselho tutelar, né? Que eu vou falar disso. Mas que tivesse, em vez de a Super Nani, que é uma... Gente, a Super Nani é uma das brasileiras que mais vende curso. Ai, falo isso com vontade de chorar. Sim, aquela violência toda que eu cresci vendo na televisão, eu adorava. Eu não via aquilo como violência. Aquela que joga as crianças, as crianças de papel no abismo. Vocês viram isso? Você viu, claro? Que ela faz a maquete da criança e joga no abismo, as crianças, passou na televisão. Você imagina as crianças vendo aquilo, né? Então, isso aqui tem mais um porém. Aquele que se omite em face dessas condutas, que é lei de tortura, quando tinha o dever de evitá-las e apurá-las. Por isso que eu estou dizendo para vocês, quando vocês presenciarem uma violência imensa na escola, denuncie, tá? Não vou ler tudo, mas está aqui para vocês, vai ficar gravada, você volta aqui quando for preciso, ok? O que eu estou querendo dizer isso para vocês? Que a criança precisa do adulto para proteção, porque ela tem leis para isso, que a gente precisa, e a gente precisa saber como denunciar. Por quê? É direito de todos, de adultos e criança, os direitos postos na nossa Constituição e nas leis. O princípio de todas as leis é a dignidade da pessoa humana. E quando a gente fala pessoa humana, a gente precisa fazer um parênteses, quer dizer que aqui inclui criança, tá? Pessoa humana é pessoa humana pequena, que tem direito à sua personalidade, direito a respeito, dignidade, né? Todos que já estão nas leis conforme a educação positiva. O que nós trabalhamos, o que vai ser, a pergunta que você leu era como, Clá? Que tipo, você leu uma pergunta assim, como vai ser lá na frente os educadores parentais, né? Como seria no futuro, né? Se vão ter educadores parentais nas escolas. Vai ter em tudo quanto é lado. É uma das... porque, assim, já existe há muito tempo nos Estados Unidos que chama consular, né? Mas aquele profissional que diz assim, Clarissa, meu filho está com problema, o que é o profissional violento? Essa criança precisa de limite. Não, meu amor. Antes de pensar em limite para o teu aluno, para o teu filho, pensa como ele está se sentindo. Pensa o quanto amor ele está recebendo. Pelo amor das deusas. Para de querer ser mais rigorosa com quem está pedindo socorro para você, tá? É violência visível ou invisível, não aceitem e denunciem. Então, como eu posso denunciar? Disque 100, Conselho Tutelar, Ministério, né, o Ministério Público, né, a ouvidoria do Ministério Público ou a Polícia Militar, né? Você pode fazer um BO online. Por que é importante tudo isso, amores? Por quê?
Nós estamos vivendo uma mudança muito grande na educação. Nós temos uma aluna que é juíza, que só conseguiu que a escola parasse de fazer muita coisa quando ela denunciou. E quando ela foi denunciar que o filho dela estava ficando preso de castigo no intervalo da escola, ela descobriu na ouvidoria do Ministério Público que era a quinta ou quarta denúncia já. Então, é importantíssimo que a gente denuncie. Mas lembre, antes disso, vamos construir pontes. Eu só estou trazendo tudo isso aqui para vocês saberem que vocês não estão erradas. Que todos nós estamos amparados pela lei e pela ciência. E a escola vai fazer o quê? Não, mentira. Mentira do Lucas, Clarissa. A professora não falou isso, não. Sabe, criança é meio fantasiosa, criança inventa a imaginação. Confiem nas crianças. Confiem nas crianças, tá? Quinto, vai lá, Clarissa, senão eu fico só eu falando aqui, porque a pessoa fala, né, gente? Meu Deus! 2 horas. Vamos lá, então, gente. Para encerrar, então, é criar vínculo e participar, que é isso que a Flávia está falando, de criar pontes. É realmente se interessar por esse espaço, por essa escola, por esse ser que está passando ali 4, 5, às vezes, um dia inteiro com o seu filho. Né? Conhecer essa professora, conhecer essa escola, realmente entender que a escola não é esse lugar que eu vou deixar ali o meu filho e pronto, lavo minhas mãos e vou para o meu trabalho tranquila, mas é um espaço que eu também preciso de, né, de entregar, de me sentir segura em deixar essa criança ali, de perceber se o que eu estou tentando fazer, aprendendo, buscando com as práticas da educação positiva, também ressoam com o que está acontecendo ali. Né? Então, cada família, junto com a escola, assumindo o papel, porque não é dever só da escola a educar ou só da família, é algo que precisa de acontecer junto. Né, como agentes de mudanças. Eu acho que a gente deu vários exemplos, a Flávia deu vários exemplos dessa transformação, de como essas mudanças podem acontecer. O exemplo que ela deu da reunião, de fazer a ata, pedir para todo mundo assinar, se envolver, cobrar isso depois. A gente também ir se interessar por esses profissionais que estão ali. Enfim, eu sinto que essas mudanças, elas vão acontecer também à medida que a gente se interessa genuinamente por esse espaço e se coloca como agente responsável por essa mudança. Né? Se eu estou olhando de fora com distância e só acreditando que a responsabilidade é da escola, pouco provável que eu consiga de verdade fazer, criar um ambiente mais harmônico e que eu me sinta mais à vontade para que o meu filho, mais segura para que o meu filho esteja ali. Então, gente, você quer trazer mais alguma coisa disso? Eu já Não, posso falar sobre é isso. isso mesmo, né? E aí A as gente meninas estão falando no chat que, não sei o quê, que a escola diz que a criança mente, sustentem o olhar da criança. Gente, peraí, se você não... Primeira coisa, né, Clarissa? Se eu não castigo meu filho em casa, então ele não sabe o que é castigo. A Catarina me pediu, o que é apanhar? Eu tive que ensinar para minha filha o que é apanhar, porque ela não sabia o que era. Então, castigo tem que ser nomeado. Então, você primeiro não faz. Porque é uma coisa importante de dizer, que não é assim, na minha filha bato só eu, a escola não tem direito. Não, nem você tem direito a violentar a tua filha, nem você tem direito a tratar ela, ameaçar ela, bater ela, fazer tudo isso. Você entendeu isso, né? Eu gosto de ponto, a gente precisa botar os pinguinhos nos is. Que não é cobrar da escola na minha incoerência, não. Então, essa é a agente de mudança, precisa ser coerente, vocês entenderam? Porque a escola também pode dizer, o que está acontecendo na casa de vocês, que o filho de vocês mudou muito o comportamento aqui. E isso pode acontecer. A criança sofrendo violência em casa chega na escola totalmente desorganizada. E a escola é base. E ambos têm que trabalhar junto. Não. E a coisa não é ficar jogando a criança problema de um lado para o outro, mas é família e escola trabalharem juntos, ok? É isso aí, meus amores. A aula de 1 hora e meia durou muito mais tempo. Beijo! Beijo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau, Flá. Beijo, Clara. Boa noite.